Você precisa ser a melhor sempre ou isso na verdade não importa? Em uma competição você tem que saber perder ou você deve ficar puta porque você se dedicou e perdeu? A idade, a beleza, chega um certo ponto que ela pesa ou não. Você quer se provar para si ou para os outros? Eis a questão, ou as questões. Oi gente, meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vamos conversar sobre Carrie Soto está de volta e tentar responder todas essas perguntas que eu fiz aí no início do vídeo. Esse vídeo vai ser uma conversa, eu vou explicar porque que eu gostei tanto desse livro, já adianto que eu gostei demais, dei 5 estrelas, favoritado, mas a galera não tem gostado muito, vi muita gente abandonando, então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse que é o 4º livro da quadrilogia da fama da autora Taylor Jenkins Reid. Para quem não conhece, os livros da Taylor mais hypados são Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Renasce, e ele ficou conhecido como a trilogia da fama, e o 4º então é esse aqui. A autora tem outros romances que não fazem parte desse universo, né, dos bastidores da fama, podemos dizer assim, onde a gente tem personagens que são famosas e a gente acompanha ali o backstage, no caso. Esse aqui então é o 4º volume da quadrilogia, que é o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, e talvez tenha spoiler, porque eu vou falar um pouco da história, vou ler alguns trechos aqui que eu acho que se conectaram muito bem, e isso vai ser necessário para eu fazer a síntese aqui de tudo que eu quero falar. Então, se você não leu, talvez eu vá dar alguns spoilers sobre a história, mas não vou falar tudo, assim, a grande virada de chave, o grande ponto. Eu acho que eu não vou chegar a tocar, mas já fica aí o aviso. A sinopse, então, do livro, ela pode ser resumida da seguinte forma. A Carrie é uma atleta, tá aposentada, uma ex-atleta no caso, e ela tá com seus 37 anos, ela já bateu recorde pra caramba, ficou conhecida como uma das melhores tenistas do mundo, mas acontece que tem uma outra atleta prestes a quebrar o recorde da Carrie. E então ela decide voltar às quadras disposta a bater seu próprio recorde e não deixar que ninguém passe na frente dela. Dito isso, a Carrie é uma das personagens que mais dialogou comigo, assim, de todas essas aqui da quadrilogia da fama, apesar de eu amar muito a Evelyn Hugo. Mas a Carrie é uma personagem que é o seguinte, ela tem 37 anos, ela já tá aposentada, já tá ali vivendo a vida dela, fora das quadras, fora dos holofotes, mas ela é uma atleta boa, ótima na verdade. Ficou nos rankings do melhor do mundo e ela batalhou para chegar onde ela chegou. Ela se esforçou para isso. Então, ela chega em um determinado momento que ela não tem por que fingir que ela não é boa, porque ela realmente é. Ela ganha todos os jogos, mas para ganhar esses jogos, ela treina o dia inteiro, ela abre mão das coisas que ela quer fazer em prol desse jogo, ela vive para o tênis. Em consequência disso, a Carrie é uma personagem, uma pessoa fria, ela é muito sincera, ela demonstra o jeito dela da forma como ela acha que tem que demonstrar, porque ela não tá ali pra agradar ninguém, ela tá ali pra jogar tênis, pra ganhar os jogos, e a vida dela é isso. E a Carrie, ela tem os objetivos da vida dela muito definidos. Ao longo da história, eu mesma fui lendo, às vezes pode parecer muito obsessivo, será que você precisa ficar assim nessa agonia, tipo, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar? Mas temos um contraponto aqui muito interessante. Ela quer a vitória sempre a todo custo, mas ela é uma pessoa que se manteve constante e ela teve persistência, porque ela não começou ganhando. Então, desde os 8 anos, quando ela começou a treinar, ela manteve ali a constância. Ela perdia, ela via no que ela errou, voltava lá para se aperfeiçoar, para no próximo jogo tentar de novo. Então, mostra que a constância e os fundamentos, que eu já vou chegar lá, são uma coisa muito importante na vida, porque você não vai chegar no seu primeiro jogo, ou a primeira coisa que você queira fazer, você não vai conseguir de primeira, você não vai começar batendo todos os recordes e você vai ter que entender o seu limite, você vai ter que aprender que um dia você ganha, um dia você perde, mesmo que você fique puta por isso, e aí tudo bem, mas você tem que voltar lá e tem que entender o que deu errado para na próxima você tentar fazer de outro jeito. Então, para isso você tem que saber dosar.
E a Carrie, ela chega nesse ponto de entender qual é o limite dela e ela acaba aceitando o momento. Ela não aceita a derrota, ela aceita que naquele dia ela perdeu e que naquele momento é isso, que é o fim, mas ela pode voltar lá, refazer tudo, descobrir onde estava o erro para no próximo jogo ela tentar fazer melhor. Ela realmente entende esses limites. Ela demora um pouquinho, inclusive, para entender, tanto que tem um trecho aqui que ela diz que a ambição para ela é uma coisa opressiva, que não é motivo de alegria, como ter alguém mandando nela o tempo todo, uma névoa que recai sobre a vida dela e que essa disciplina, assim, às vezes acaba deixando ela mal. Então, assim, ela demora para entender esse momento, mas é por isso que eu falei que, apesar de parecer obsessivo, chega um momento de virada aonde ela cai em si e compreende que, às vezes, aquilo pode se tornar uma obsessão e não ser bom para ela, apesar dela ser muito boa. Ela também vai entender que isso não é tudo na vida. Ela pode sim se esforçar, ter os objetivos em mente, todo mundo deve, mas é importante também você ter alguém que pegue na sua mão, te dê uma sacudida e fale, pare, não, isso não é tudo, o tênis não é tudo, que no caso quem fala aqui pra ela é um personagem incrível, que é o pai dela. O pai dela também foi jogador profissional de tênis e ele se tornou o treinador dela quando ela tinha 8 anos, então ele foi o treinador dela praticamente a vida inteira. E o pai dela era o responsável por, às vezes, fazer ela enxergar que aquilo estava se tornando uma obsessão, e ele também enxergava os defeitos que a filha tinha e fazia com que ela enxergasse isso de uma forma que não ficasse tão evidente que ele estava interferindo. Ele basicamente deixava ela errar, ela ficava puta, transtornada, chorava, chegou até a demitir ele porque ele era o treinador dela e procurar outro treinador porque ela demorou para enxergar que às vezes o problema era ela mesma. Então ele meio que ficava ali na sombra, deixava, ia dando corda para ela ir até ela se afogar. Quando ela se afogava, ele ia, resgatava ela e falava, olha, você errou nisso, nisso e nisso. Mesmo que ela não aceitasse na hora, depois ela acabava caindo na real. Então o pai dela foi uma figura assim de vital importância. Foi ele que incutiu nela, inclusive, isso de que a gente deve ter os fundamentos muito bem claros, que quando a gente aprende como uma coisa funciona, depois a gente consegue escolher o método que a gente quer seguir. Então ela podia ter o método dela dentro da quadra, desde que ela soubesse como o tênis funcionava na teoria. Isso eu achei assim sensacional. O pai dela é um personagem muito, muito, muito interessante. Eu acho que ele foi até melhor construído do que a Carrie, porque sem ele, eu acho que essa personagem nem teria existido, porque às vezes ela, assim, se perde ali no caminho, sabe? Nessa obsessão que ela tem por sempre ganhar, então ela precisava desse mentor. E ele foi o grande responsável por incutir isso nela, que o tênis não é tudo, não definia tudo que ela era, apesar de ser tudo pra ela. E aí, como ela é essa pessoa difícil, que ninguém gosta, a mídia tá sempre atacando, Carrie não é muito feminina, Carrie não é fofinha, não é bonitinha, nananã, e que fica sorrindo toda hora pras câmeras, ela dá declarações muito fortes também, e o pai dela foi o grande responsável por falar pra ela, olha, você pode até não ser o que esperam de você, mas ninguém vai poder questionar os seus resultados. Então, fica sempre nessa linha. É uma obsessão, sim, mas se você tem resultado, ninguém pode te questionar. Desde que você saiba o limite, desde que você saiba dosar, não tem problema você ser a melhor, não tem problema você se esforçar por um objetivo que você quer. Então, o livro fica sempre patinando aí entre esses dois lados, até que o leitor consiga enxergar e tirar suas próprias conclusões. E a Carrie, então, ela vai acumulando vitórias, mas como eu disse, ela não é essa personagem fofinha que todo mundo espera que ela seja. Se você perguntar pra ela, isso é A ou B? Se for A, ela vai te falar, mesmo que você esteja querendo ouvir que é B. E eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa sinceridade. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, porque elas perguntam não querendo ouvir a verdade. Sempre que alguém te pede um conselho, te pergunta alguma coisa, estão querendo o quê? Estão querendo ali o que quer ouvir e não o que é de fato. E a Carrie é a pessoa que vai te falar o que ela quer de fato. E eu acho que as pessoas não sabem lidar com isso. As pessoas não sabem lidar com alguém que fala não, que é sincera. Eu não tô falando aquela pessoa babaca que tipo fala, eu sou muito intensa e que na verdade não é intensa porcaria nenhuma, que é grossa e mal educada. Eu estou falando de sinceridade, da pessoa saber se portar, da pessoa saber falar não, da pessoa colocar limites. A Carrie é desse tipo e ninguém tá acostumada com gente assim, eu sei porque eu sou esse tipo de pessoa.
pessoa e muitas vezes eu sou taxada de grossa, sendo que eu sou 8 ou 80. Eu nunca vou falar uma mentira se eu posso falar uma verdade, mesmo que doa na pessoa. Eu falo sempre o que é e muitas vezes quem tá ouvindo, o receptor, né, no caso, não gosta disso. E eu acho que é por isso que a Carrie dialogou mais comigo nesse caso. E ela não se importa mesmo em agradar ninguém. Ela quer agradar ela mesma, mas em nenhum momento ela é cruel. Em nenhum momento ela fala mentira. Ela é uma pessoa transparente, ela é verdadeira, ela é o que ela é. E por isso a gente tem um crossover aqui. Para quem leu Malibu Renasce, como eu disse, essa aqui é a quadrilogia da fama. Em algum momento essas histórias acabam se ligando, então talvez seja legal você ler ali numa ordem, porque a Carrie é uma personagem que já apareceu em Malibu Renasce. Em Malibu Renasce a gente tem a história da Nina Riva, dos irmãos dela, que são filhos do Mickey Riva e que por sua vez foi um dos maridos da Evelyn Hugo, tá vendo? Então tá tudo ligado. Mas lá em Malibu Renasce, a Nina tá passando por uma questão com o marido dela envolvendo a Carrie. Aqui aparece um pouquinho do que aconteceu, como ela foi retratada, né, nos tabloides por esse relacionamento aí que ela teve com um cara casado. A Daisy Jones é mencionada aqui também. Mas é bem rapidinho, tá? No caso da Daisy, só que eu gosto desse crossover, eu gosto quando as histórias se ligam, eu acho muito interessante que, mesmo que não seja no mesmo ambiente, esses personagens se cruzam em algum momento e isso é muito legal. Então eu acho que vale a pena ler na ordem certa essa quadrilogia. Portanto, chega um momento que a idade da Carrie passa a ser mais importante que a própria história dela, porque ela tem 37 anos, ela já está aposentada e ela decide voltar. Então como que a mídia vai ver isso? Como as pessoas vão ver isso e como elas vão julgar? O que elas vão achar que está acontecendo na vida da Carrie para ela querer voltar para as quadras já com 37 anos, que para atletas a gente sabe que é uma idade muito avançada. Mas aí adianta você ter todo esse talento, ter batido todos os recordes, se você não tiver coragem de voltar? Pode ser que a idade pese sim, mas pode ser que ela consiga fazer o melhor com o condicionamento físico que ela tem naquele momento, com as estratégias e com o que ela tem com 37 anos. Isso não pode ser um impedimento, também não deveria, porque, gente, 37 anos, pelo amor de Deus, se for parar pra pensar, é muito nova, sabe? E aqui a gente já vê que pesa como se ela tivesse, assim, 70, como se ela fosse entrar na quadra de cadeira de roda, sabe? E isso, em algum momento da vida, passa pra gente também, porque eu acho que a gente tá acostumado a pensar que, tipo, 30 já é muito velha, eu vou fazer 30 agora em dezembro e eu já tô, assim, desesperada achando que eu tô velha. E aí parece que nada mais na sua vida vai valer a pena simplesmente porque você tá velha demais. Isso me assustou muito, me assusta, né, na vida, e acho que ter sido colocado aqui no livro também, porque toda a imprensa, em certos pontos aqui, a gente tem acesso às matérias. Isso é uma coisa que a Taylor Jenkins Reid faz muito nesses livros aqui da quadrilogia da fama. Ela sempre coloca matérias, né, simulando matérias em jornais, como a mídia estava tratando a Carrie e nada mais importava, nenhum recorde, tudo que ela fez em quadra, tudo que ela estava se esforçando ali nessa volta da aposentadoria, ninguém falava disso. Todo mundo só sabia falar que ela estava velha demais e que ela não ia ganhar, que ela deveria ter ficado em casa, que deveria ter continuado aposentada, que deveria considerar virar comentarista, porque na quadra não ia dar certo. Nossa, essas partes assim me deixavam tão irritada, porque a gente consome muito disso, né? A galera do Twitter que só sabe ficar lá reclamando e tacando ódio nas pessoas. E eu gosto da Taylor porque simplesmente ela coloca esse outro lado aqui pra gente, o lado do artista, o lado do atleta, o lado de como eles estão encarando isso. Gente, imagina, você com 37 anos, sabe, enfrentando ali suas questões pessoais, tentando fazer uma volta espetacular e a mídia só caindo em cima de você, que você não vai conseguir, que você tá realmente velha, sabe? Nossa, horrível. Ela até fala aqui, ó, que depois que passamos a ser consideradas velhas demais, não importa mais o que já fomos um dia. E é isso, é sobre isso, não tá nada bem. E aí, nesse momento, a gente tem, desde o início do livro, essa preparação para a volta dela. Só que para isso a gente precisa entender o que aconteceu no passado. Então, a gente vê um pouco da infância dela, a gente vê como foram os jogos antigos, a gente vai caminhando ali pela vida da Carrie justamente para ela ter o ponto onde ela vai perceber que ela pode ser outra coisa além de ser a melhor. A gente vai ter um ponto de virada
errada, vai ter um momento onde ela vai cair em si de todas as coisas que ela fez errado, tudo que ela poderia ter feito diferente, mas isso realmente não importa mais, porque ela fez o possível. Aí a gente tem sim um pouco de romance, mas não é nada muito, ah, meu Deus. É um personagem que eu até gostei, que é o Bowie, que também é um jogador e também tá enfrentando coisas semelhantes, só que ele é homem, né? Então pra ele, ainda que seja pesado, é menos pesado do que pra ela. Eu não tenho nada a declarar do Bowie, é um romance fofinho até, onde ele fez o mínimo, fez o que ele tinha que fazer, mas achei que a construção do personagem dele foi até bem feita. A Carrie não tava afim de romance, não tava afim de relacionamento, mas ele acaba conseguindo conquistar ela e eu achei fofinho de fato. E aí nos livros da Taylor Jenkins Reid você sempre vai encontrar uma crítica à sociedade, você sempre vai encontrar muito forte essa parte do machismo que ela pega muito ali. Tem uma parte aqui que eu fiquei com um ódio mortal, que tipo assim, tem os jogos femininos e os jogos masculinos. E aí tipo, as meninas estavam arrasando nos jogos delas e depois ia ter um coquetel, só que o coquetel só podia começar quando os jogos dos homens que estavam fazendo uma bosta, não estavam ganhando porcaria nenhuma, estavam fazendo o mínimo como sempre, e o coquetel só iria começar quando os bonitos chegassem. E aí os bonitos chegam e ele, gente, é uns diálogos que a gente que é mulher, a gente sofre na pele e a gente sabe como é. E a Taylor sempre coloca nos livros dela. Então, assim, a gente se sente muito representada. E a Carrie aqui, né, gente, uma tenista, mulher, 37 anos, tá voltando agora. Gente, é uns caras muito babaca. E a Taylor coloca muito isso aqui. Eu gosto também que ela coloca rivalidade feminina, porque, né, gente, vamos ser sinceros, tem que ter um pouco também. A gente fica com esse negócio de sororidade e tal, mas a gente sabe que na vida real não acontece bem assim. E eu gosto que ela coloca da forma como acontece, porque não existe sempre essa coisa de sororidade entre mulheres, a gente sabe, mas ela coloca nos livros dela sem muita rivalidade, ela coloca de forma real. Eu acho que existe, sempre vai existir. O mundo das mulheres não é essa coisa só de sororidade, uma pegando a mão da outra, não é, e a Taylor sempre coloca isso nos livros dela. Eu gosto. Essa coisa dela com a Shan, com a Nick Shan, acho que é Shan que se pronuncia, a Nick também é asiática, a Nick também enfrenta muitas questões ali, é uma personagem que também daria um livro muito bom pra ela, que também é tenista. Esse mundo gira em torno ali do tênis, dos atletas, e a forma como elas são rivais uma da outra, as formas como elas decidem se enfrentar, os diálogos que ela tem. Você não precisa ser falsa com a sua oponente, ela não é a sua inimiga, ela é a sua oponente. Em um jogo, um ganha e um perde. Você não precisa ficar lambendo ela, não precisa ficar se abraçando pra câmera ver. Você pode muito bem ficar puta porque perdeu, pode muito bem falar, ó, você não vai ganhar de mim não, porque eu treinei mais e tal, mas você não precisa fazer isso de uma forma cruel. Basicamente, você não precisa ser falsa com a pessoa que você odeia. E tá tudo bem você odiar ela. E elas não ficam forçando a amizade, não ficam se lambendo. Elas são oponentes. Uma vai quebrar o recorde da outra. E é isso que vai acontecer. E elas se tornando amigas ou não, se tratando bem ou não, o jogo vai rolar. Então, eu gosto que a Taylor trata isso de uma maneira muito crível nos livros dela. E aí, por fim, a gente tem, então, os jogos. Carrie decide voltar, né? Carrie Soto está de volta. Decide voltar e decide que vai jogar assim. E, gente, eu acho que eu nunca assisti uma partida de tênis na minha vida. O máximo que eu devo ter visto são trechos, sabe? Quando tá passando Olimpíadas na televisão e passa um trecho dos jogos. Mas aqui parece que você tá assistindo e você prende a respiração pra saber se ela vai ganhar e se vai dar raquetada e se vai sacar. Eu não entendo nada, mas aqui ela colocou de uma forma que eu entendi tudo. Assim como em Malibu Renasce, que os irmãos são surfistas. E tipo assim, eu não entendo nada e parecia que eu tava vendo eles assim lá no meio da onda, vendo os tubarões, os cardumes de peixes. E aqui é a mesma coisa. E aí você prende a respiração assim pra saber se ela vai ganhar, porque fica indo e voltando, né, entre jogos atuais, jogos do passado, um pouco da vida dela, do pai dela, tem outras personagens secundárias ali. Então, assim, muito legal, muito legal. A Taylor, ela faz uma pesquisa, assim, um trabalho de pesquisa realmente muito profundo que, gente, sério, sempre que eu tô lendo os livros da quadrilogia da fama, chega aquele momento que você vai lá no Google tentar procurar e aí você pensa, opa, é só um livro. Sempre assim. E aqui me parece que ela pegou um pouco da vida da Serena Williams, que também foi ou é uma tenista, eu realmente não sei, mas
o jeito que ela escreve uma coisa que você não tá acostumado, que não faz parte do seu cotidiano, é impressionante. E aí, depois de tudo isso, será que é o bastante você querer quebrar o seu próprio recorde? Será que isso vai te deixar satisfeita realmente? Era disso que você estava precisando? E caso você perca, como fazer isso com elegância, já que todo mundo te avisou para não ir, todo mundo caiu em cima de você falando para não fazer e você apostando que ia fazer, que ia fazer, que ia fazer? Como sair dessa de uma forma elegante? E aí é quando ela entende, logo aqui nas últimas páginas mesmo, literalmente, é quando ela diz que pela primeira vez na vida ela poderia ser outra coisa. Então a história da Carrie é uma trajetória entre ela mesma, entre as questões dela. E é justamente por isso que eu acho que esse livro está afastando algumas pessoas, porque assim, é melhor que Evelyn Hugo? Nem é pra ser, porque não é uma competição entre os livros qual é melhor. É uma personagem totalmente diferente, apesar de fazer parte da quadrilogia da fama. A Carrie é uma pessoa que ela já está mais velha, ela está tendo esses dilemas, essas crises da idade, como falam por aí, e ela ainda tem o fardo de que ela é uma atleta e uma pessoa totalmente batalhadora e perseguidora dos seus objetivos. E a trajetória dela, às vezes, pode parecer que ela é muito imatura por não querer que alguém bata o recorde dela, mas acaba que eu consegui entender completamente por que ela se sentiu assim, por que ela se sentia frustrada, por que ela sentia que ela caiu no ostracismo e por que ela precisava se provar. Na verdade, ela precisava se provar, não era nem provar nada pra ninguém, ela precisava se provar e precisava encontrar o caminho dela. Eu vi gente falando que achou a Carrie muito imatura. Eu não achei, gente, porque, tipo assim, acaba que é um julgamento mesmo. Só porque ela tem 37 anos, ela não pode querer batalhar por um recorde, ela não pode querer voltar para as quadras. Essa questão da idade não deveria ser colocada em questão. Deveria ser colocada em questão que talvez a Carrie tenha passado a vida inteira perseguindo uma coisa que no final ela já nem sabia se ela queria mesmo. Então ela precisava passar por isso, ela precisava dessa volta para ela entender certas coisas. E na vida é assim mesmo, na nossa trajetória, chega um momento que a gente vai se questionar se tá certo, se a gente deveria ter feito dessa forma, se não deveria ter sido de outro jeito. É uma batalha interna, lembrei até do clipe da Taylor. Os demônios, né, na nossa cabeça, os fantasmas que ficam sempre falando que a gente tá indo pro lado errado, que não é bem assim. E é isso, só que com uma personagem que ela vai ser incompreendida porque ela não é aquela coisinha fofa, aquela coisinha que tá ali, ai meu Deus, estou em sofrimento, me ajudem, não. Ela lida com as coisas da forma que ela tem que lidar e que é um pouco diferente, foge um pouco do convencional. E aí eu dei 5 estrelas para essa história, eu favoritei porque a Carrie conversou tanto comigo em certos aspectos. Eu acho que eu tô em uma fase tão assim parecida com a dela, nessa questão de questionamentos, nessa questão de se já passou da minha hora, se eu não tô velha demais para isso, se eu tô sonhando demais, se ainda dá tempo de realizar certas coisas. Então, assim, para mim foi um mergulho nas questões internas da Carrie e ao mesmo tempo nas minhas questões, porque geralmente quando a gente tá passando por essa fase, é difícil ter alguém passando pela mesma fase para entender a gente. Eu senti que a Carrie me compreendeu. E o livro, quando ele me toca, é isso. Eu consigo me ver na personagem ou no que tá se passando na história. Quando eu consigo mergulhar ali naquele mundo, né? Enfim. Eu, então, recomendo. É uma história super curta. Tem o quê? Tem 350 páginas. A escrita da Taylor Jenkins Reid, eu, gente, sou muito fã. Vocês devem ver aqui no canal. Tô sempre falando. Eu sou muito fã da Taylor Jenkins Reid. Acho que ela escreve muito bem, mas eu acho que ela deveria se especializar em livros de famosos, de backstage, porque, sério, é muito real. Eu custo acreditar que algum famoso não procura ela para ela escrever a história deles, e eu acho que ainda assim não ficaria tão bom quanto fica esses livros aqui. Então me conta aqui embaixo se você já leu, se você concorda, se você gostou ou não gostou da Carrie. Tá muito difícil para mim definir um top assim agora das personagens depois que eu li Carrie Soto está de volta. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando do meu top, do meu ranking, como que tá agora das personagens da Taylor Jenkins Reid, deixa aqui embaixo também. E eu quero saber a sua opinião sobre esse livro aqui, que vem tendo controvérsias, vem dividindo opiniões, mas literatura é isso. Vai agradar a uns, não vai agradar a outros, vai conversar muito com uns, assim como conversou comigo, e vai ter gente que vai achar que era insuportável, e eu, de fato, entendo. Não esquece de avaliar esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não
não for inscrita, me segue também lá nas redes sociais, no meu Instagram, eu tô sempre falando das minhas últimas leituras por lá, e até o próximo vídeo.